Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Irmã preciosa, tudo bem com a irmã? E você, meu irmão amado, homem de Deus, filho de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho mais uma vez o grande privilégio, a grande oportunidade de poder chegar até você com o Evangelho da graça de Deus. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele acredita. Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus direcionado a quê? A salvação daquele que acredita. Acredite em quê? No Evangelho. E esse poder de Deus é um conhecimento que chega a nós, que desperta o nosso espírito, que nos traz revelação de Jesus Cristo. E esse conhecimento manifesta o poder de Deus na nossa vida. Ilumina a nossa mente, abre os olhos do nosso coração e nos faz entrar numa nova dimensão de vida. Então repare bem, quando eu falo assim, eu repito isso sempre e não vou parar de repetir. Eu preciso entender o que é Evangelho. Porque quando fala Evangelho, a pessoa pensa que a Bíblia toda é o Evangelho. Não. Velho Testamento não é Evangelho. Velho Testamento é a história do povo judeu, as promessas que Deus fez para aquele povo que estava debaixo da lei. Velho Testamento não é Evangelho. Quando começa o Evangelho? O Evangelho começa quando Cristo está na cruz, ele morre, derrama o sangue dele, daí para frente é que se inicia o Evangelho da graça de Deus. Você pode perguntar, mas pastor, por que o senhor fala tanto isso? Sabe por quê? Porque se você não tiver essa divisão no teu entendimento, essa divisão que a velha aliança acabou na cruz, que o Velho Testamento é a história do povo judeu, era a forma que Deus se relacionava com aquele povo, e que a maior parte daquelas promessas do Velho Testamento era para quem estava debaixo da lei, não tem nada a ver com o Evangelho. Se isso não estiver bem dividido dentro de você, aquilo que acabou na cruz, a velha aliança, Cristo pôs um fim nela na cruz. A lei, que diz Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Que todo aquele sistema religioso, o judaísmo, acabou na cruz. Se isso não estiver bem dividido, que Novo Testamento não é Velho Testamento, são duas coisas totalmente distintas e diferentes uma das outras. Se isso não estiver bem claro dentro de você, o que vai acontecer? Você vai viver com a mentalidade mais do Velho Testamento do que do Novo Testamento. Porque a maior parte das pregações que você ouve na mídia, nas igrejas, sempre são pregações da velha aliança. As campanhas da velha aliança, trouxeram os votos que se faziam na velha aliança, trouxeram as campanhas, os votos, os sacrifícios, a obrigatoriedade de ser um dizimista, tudo isso vem da mentalidade da velha aliança. Você pode ver que Paulo escreveu 14 cartas do Novo Testamento, mais da metade. Em nenhuma das cartas, Paulo disse que a igreja é obrigada a fazer voto, que a igreja é obrigada a fazer sacrifício. Por que Paulo nunca falou isso nas suas cartas? Porque Paulo sabia que votos e sacrifícios é coisa da velha aliança, acabou na cruz, é coisa do judaísmo. Mas, no entanto, você vê a maior parte das pregações sendo as pessoas levadas a fazer voto, fazer sacrifício, fazer campanha. Onde é que se subia muito nos montes? Na velha aliança.
Deus trouxe a lei no monte, deu as tábuas da lei no monte Sinai através de Moisés. Mas nas cartas de Paulo não tem nenhuma orientação que nos leva a ficar subindo num lugar alto, que é um monte, porque Deus vai falar lá, e lá tem um poder de Deus e vai se revelar. Nenhuma das cartas de Paulo orientou que tem que ser feito isso. Por exemplo, as guerras. Se você olhar para o Velho Testamento, eles viviam em guerra. O tempo todo Israel vivia em guerra com seus inimigos. Uma hora ele ganhava, outra hora ele perdia. O Velho Testamento inteiro é cheio de guerra. Mas nas cartas de Paulo, Paulo nunca falou nada sobre esta guerra, esse monte de inimigos, esta guerra sem fim. A guerra do Velho Testamento era uma coisa física, povos contra povos. Então tudo isso acabou na cruz. Então se a minha mente não for renovada com o entendimento do Evangelho da Graça de Deus, eu vou viver uma vida escravizada pela mentalidade da velha aliança. Eu vou ter aquela visão do Deus do Velho Testamento que mandava matar criança, mandava matar jovens, velhos. Quando o povo de Israel conquistava uma cidade, Deus mandava matar todo mundo, não mandava? Que Deus é esse que mandava matar todo mundo? Se na própria lei dele ele dizia não matarás. Eu quero que você perceba essas coisas. Matar os velhos, matar os jovens, não é? Então, o Velho Testamento traz uma visão daquele Deus que castiga o tempo todo, que pesa a mão o tempo todo, que cobra de nós o que nós não podemos fazer, que exige de nós o que nós não temos condições de cumprir. E a mentalidade da velha aliança cria uma visão de um Deus do castigo, do rei, que mata o tempo todo, que me cobra o tempo todo, que quer que eu faça um monte de coisas que eu não consigo cumprir todas. E isso gera o que na mente das pessoas? Gera uma visão de um Deus de escravidão, um Deus que aprisiona, um Deus que o tempo todo castiga, um Deus que quer tudo que eu tenho, um Deus da fogueira santa, dos montes, das guerras, dos sacrifícios. E se a pessoa se diz cristã e ela está com a mente infestada desses ensinos, ela vive uma vida triste. Ser crente para ela é uma penalidade, é um castigo que cobra muito, acaba com a vida dela. Eu encontro um monte de gente que se diz cristã com a mente destruída por causa do Velho Testamento, por causa das falsas doutrinas da velha aliança. A mente deles é uma destruição só. Eles vivem em guerra, vivem insatisfeitos, não têm certeza da salvação, não entendem o que é justificação, não entendem o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, não entende o que é o amor de Deus, o perdão, a redenção, não entende nada das cartas de Paulo, porque a mente deles é a mente destruída pela falsa doutrina. Então eu tenho que entender que Evangelho é Novo Testamento e principalmente ele é encontrado nas cartas de Paulo. Não se cansa de me ouvir falar isso. A cada dia tem um crente novo entrando em contato com esses vídeos. E eu não estou aqui pregando para crente maduro. Entende? Quem está na graça de Deus já compreendeu a graça, compreende as cartas de Paulo. Não, a minha função não é pregar para você. Eu estou pregando para crente novo, ajudando aqueles que estão saindo da lei e vindo para a graça. Meu ministério é direcionado a essas pessoas que viveram 20 anos dentro de uma igreja fazendo campanha, voto, sacrifício, deram tudo que tinham, estão destruídas por estas coisas. Elas nem sabem o que é evangelho. Então elas ouvindo isso, esse leitinho, por isso que eu falo que eu sou um pregador de leitinho, de mamadeiras, de arroz com feijão. Elas ouvindo isso vai soltar a mente delas da escravidão. Quando elas descobrem que Velho Testamento não é Evangelho, que as campanhas, os votos, sacrifícios, tudo isso acabou na cruz,
elas ficam totalmente livres. Quando elas descobrem que aquele monte de guerra que foi posto na cabeça delas é uma ilusão, que a verdadeira guerra Jesus já venceu e acabou com ela na cruz, elas entram numa liberdade, numa alegria, elas passam a ser pessoas salvas da ignorância. Então, o Velho Testamento, daí vem as piores e falsas doutrinas que estão no meio da igreja hoje. E a nova aliança começa da cruz para frente, eu as encontro nas cartas de Paulo. Por isso que eu preciso conhecer cada carta de Paulo. E nosso propósito aqui é sempre pregar as cartas de Paulo. Não quero sair disso. Tem material suficiente para o resto da nossa vida compreendendo as cartas de Paulo. E nós estamos aqui com esse objetivo, de trazer a você a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. Não é Evangelho de lei. Evangelho da graça de Deus, que começa quando Cristo diz na cruz, está consumado. E ali ele morreu e derramou o sangue dele. Você aceita isso que eu estou te dizendo? Então tenha paciência. Lembrando você que eu estou pregando para muita gente novinha, gente mais velha, gente que está começando agora, alguns que começaram. Então eu preciso trazer uma palavra que alimenta a todos, desde aquele que começou agora, como aquele que já amadureceu um pouquinho. Por isso que eu dou essa introdução. Entende? E eu não estou te enganando, falando mentira. Ainda que eu repita, você vai falar assim, está repetindo, mas eu estou te falando a verdade. Se eu estivesse repetindo uma mentira para você, levando você ao engano, mas eu estou repetindo uma verdade, uma grande verdade do Evangelho da graça de Deus. Não estou repetindo mentira, para que fique bem memorizado isso, que a tua mente seja possuída por essa verdade, e você venha a viver a grandeza do Evangelho da graça de Deus. Recebe essa palavra, meu irmão querido, minha irmã querida? Então, vamos à palavra de hoje. Prometo que hoje vai ser uma live mais rápida. Geralmente eu fico aqui 1 hora, né? Haja paciência para ficar ouvindo 1 hora, né? Mas quero hoje que seja uma live mais rápida. Então vamos à palavra de hoje. Estou com a Bíblia aberta. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos ler versos 15 a 17. Você quer entender o que é Evangelho, você precisa conhecer Carta de Paulo aos Romanos. Entende? A carta de Paulo aos Romanos, ela mostra o que é Evangelho. Evangelho não é contar a história da mulher do fluxo de sangue e falar assim, vem aqui para a minha igreja que hoje você vai tocar nas vestes de Jesus e vai ser curado. Isso não é Evangelho. Evangelho não é, olha, Jesus multiplicou pão, ele fez isso, muito bonito, mas não é Evangelho. Vem aqui que Jesus vai multiplicar o pão na tua vida. Aí vai lá para o Velho Testamento, na farinha da panela. Isso não é Evangelho. É muito bonito, Jesus curou o leproso, é lindo, mas não é pregar o Evangelho. Você quer entender o que é Evangelho, você começa a estudar Romanos do capítulo 1 até o fim. Você vai ver o que Paulo mostra o que é Evangelho. Não é só, olha, Jesus vai te curar hoje, vem na igreja que ele vai te curar. Ah, você tem um problema? Vem para a igreja que Deus resolve os seus problemas. Você está desempregado? Traga aí uma carteira de trabalho, nós vamos ungir essa carteira com óleo trazido de Israel e Deus vai resolver o seu problema. Ah, você está com um problema no relacionamento com o marido? Traga aí o nome dele, ponha dentro de envelope com dinheiro e faz uma oferta em nome do seu marido e Deus vai mudar a vida dele. Ah, seu filho não quer te obedecer, é que tem um demônio na vida dele. Vem fazer uma corrente de libertação para o teu filho. Isso aí não é Evangelho, isso é enrolação. Evangelho é entender claramente o que Paulo explicou aqui em Romanos. Aprenda sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então, Romanos capítulo de número 8. Vamos ler versos 15 a 17.
Porque não recebestes espírito de escravidão. Olha como Paulo fala, olha que coisa extraordinária. Se eu for procurar isso que Paulo está dizendo em Mateus, Marcos, Lucas e João, não vou achar. Se eu for procurar isso que Paulo está dizendo no Velho Testamento inteiro, eu não vou achar. Porque lá não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento, ele vem através da revelação do Evangelho da Graça de Deus dada ao apóstolo Paulo. Então nós só encontramos aqui, olha, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, cheios de medo. E o que nós recebemos? Mas recebestes o espírito de adoção. Baseados nesse espírito, nós podemos clamar agora, Abba Pai. O próprio Espírito Santo testifica com esse espírito que nós recebemos, que é o nosso espírito, espírito humano, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas você pode perguntar, pastor, o que é esse espírito de escravidão? Então, para mim te explicar o que é esse espírito de escravidão, isso aqui não é um demônio que vem de fora e entra na vida da pessoa. Não é nada disso. Para mim te explicar o que é espírito de escravidão, eu tenho que ir lá onde tudo começa, Gênesis capítulo 3. Deus deu uma ordem para o primeiro casal não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já sabe bem a respeito disso. E Deus disse, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. O capítulo 3 fala sobre a queda do homem. Eu não vou falar detalhadamente aqui, mas você sabe que o primeiro casal foi lá, depois que foi iludido pela serpente, enganado pela serpente, que é o diabo. A serpente, o diabo não é Adão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Já ouvi alguém dizer que o diabo é Adão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então a serpente induziu o casal a comer do fruto, eles comeram, você conhece essa história toda. Deus havia dito que eles iriam morrer. Eles comeram do fruto e morreram. Mas continuaram vivos. Eu não vou ler aqui detalhadamente a conversa que Deus teve com um casal depois do pecado. Mas eles comeram do fruto e morreram. Deus havia dito que eles morreriam. Mas eles continuaram vivos. Aonde eles morreram? Para você começar a entender o que é esse espírito de escravidão. Eles morreram no espírito. Lá no interior deles, quando Deus criou o homem, o que Deus fez para o homem ter vida? Ele fez só aquele boneco de argila tirado do pó da terra, e Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida. O que isso quer dizer? O sopro vem de dentro, do interior. É como se Deus pegasse uma partícula de si mesmo, soprasse sobre o homem, e aquele corpo que não tinha vida passou a ser uma alma vivente. O que é esse sopro que Deus soprou no homem? Uma parte de si mesmo. É como se Deus pegasse uma partícula de si mesmo e através do sopro injetasse no homem, e o homem passasse a ser uma alma vivente. Por isso que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Onde está a imagem e semelhança de Deus? No corpo físico do homem? Não. A imagem e semelhança de Deus está nesse sopro, nesse espírito que Deus introduziu no homem, para que o homem pudesse ser uma alma vivente. Então, esse sopro de Deus é o espírito que Deus injetou dentro do homem, para que o homem pudesse ser alma vivente. Estamos caminhando? Você está entendendo? Então todo ser humano
no caso de Adão, tem um espírito. E quando Adão e Eva pecaram, este espírito, essa imagem e semelhança de Deus, este sopro de Deus morreu. O homem morreu por dentro. Quando ele comeu do fruto, ele morreu por dentro. A imagem e semelhança de Deus morreu. Aquele espírito que Deus havia injetado naquele corpo através do sopro morreu. O que mais aconteceu? Qual o efeito dessa morte? O efeito dessa morte é que a alma e o corpo do homem foram atingidos de uma forma destrutiva. O homem passou a ser destruído. O corpo do homem passou a ser essa natureza terrena, caída, que todos nós possuímos. O mundo emocional do homem passou a ser um mundo emocional escravizado, destruído. Você entende? Corrompido. O homem foi tremendamente alterado. O corpo do homem, a alma do homem foram tremendamente alterados, se tornaram pervertidos, estragados, corrompidos. E aquela partícula de Deus, aquele sopro que Deus havia dado de si mesmo para o homem, morreu. Então o homem passou a ser um ser exterior, morto por dentro. Aquele espírito que foi introduzido nele, e repito, que era a imagem e semelhança de Deus, morreu. Este é o espírito de escravidão, este espírito morto dentro do homem, que não se comunica com Deus, que não consegue perceber a existência de Deus, que não consegue adorar a Deus, é uma coisa morta, vazia, destruída dentro dele. E o primeiro casal ficou assim, e passou essa destruição para todos os seres humanos. Por isso que Paulo fala que por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12. E por este pecado entrou a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos nós pecamos em Adão. Adão era o cabeça da raça humana. Como ele pecou e morreu, os seus descendentes nasceram espiritualmente mortos. Como ele se tornou, como Eva se tornaram, como eles se tornaram. Então toda a velha aliança, todo ser que nascia morto espiritualmente e nasce morto espiritualmente, mesmo depois da cruz. Toda criança que nasce, ela não nasce já salva, nós não nascemos salvos, Jesus não veio morrer só para me salvar da carne, não. Ele veio morrer aqui para me salvar, e só se salva aquilo que estava perdido. Então todos nós ficamos perdidos em Adão. Então quando uma criança nasce no nosso mundo, ela nasce espiritualmente morta. Ela nasce com esse espírito morto, danificado. Isso que eu quero que você entenda. E esse é o espírito de escravidão. Então toda pessoa que não conhece o Evangelho da Graça, que não nasceu de novo, ela tem esse espírito morto, esse espírito de escravidão. E essa morte interior é que produz os medos, as tristezas, tudo que é ruim na vida do homem. Preciso ter clareza. Naturalmente eu estou falando sobre isso superficialmente, eu precisaria muito tempo para trabalhar partezinha por partezinha para detalhar essas coisas para você, porque está tudo aqui escrito na palavra de Deus. Então o que é esse espírito de escravidão? Paulo está dizendo, Deus não nos deu esse espírito de escravidão. Está dizendo isso para quem é salvo. Nos deu espírito de adoção. Um novo espírito foi nos dado. Que eu vou explicar isso daqui para frente. Então você está entendendo o que é espírito de escravidão? Todo ser humano que nasce aqui na Terra, ele nasce morto espiritualmente. Esse espírito de escravidão, de morte, está dentro dele, ele herdou isso de Adão. Então esse espírito de escravidão está na vida de todos que não nasceram de novo, que não são salvos. Quando aquela pessoa veio para Jesus e disse, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. O que Jesus respondeu para ele? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você vem e me segue. O que Jesus Cristo disse? Havia um morto entre eles.
Jesus disse que aqueles que iriam sepultar, que na nossa ótica estavam vivos, eles eram mortos. Então Jesus Cristo deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus declarou que toda aquela gente que para nós estava viva, que ia sepultar um morto, eles também eram mortos. Então esse espírito de escravidão, esta morte que está dentro de cada ser humano, que se não crer no Senhor Jesus Cristo, ele vai viver e vai morrer com esse espírito de morte que está dentro de cada um deles devido ao pecado. Você está acompanhando o que eu estou te dizendo com calma? Está entendendo isso? Olha como isso é sério. Cada pessoa que não conhece a verdade, que não crê em Jesus Cristo, ela tem esse espírito de escravidão, ela está morta. Existe um vazio grande dentro dela, ela não tem contato com um Deus verdadeiro, o Deus que é Espírito. Ela não tem capacidade de adorar a Deus que é Espírito, porque ela está morta, ela tem espírito de escravidão, está morta por dentro. Ela pode ser religiosa, ela pode fazer muita coisa bonita, ela pode até frequentar uma igreja evangélica atrás de riqueza e nunca ter tido vida no espírito. Ela continua sendo uma pessoa morta espiritualmente, dominada pelo espírito de escravidão. Você entende o que eu estou dizendo? Então vamos lá agora naquela João capítulo 13, aquela passagem que não tem como não passar de vez em quando por ela. Aquela famosa visita de um líder religioso, um líder principal, a Jesus Cristo. Então está lá, João capítulo de número 3, Jesus vai explicar isso que eu estou te dizendo. Então vamos ler aqui até o verso 6, verso 1 a 6, João 3, verso 1 até o 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, olha lá presta atenção nisso, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, presta atenção nisso, não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus mostra os dois nascimentos, que o que é nascido da carne é carne. Um dia nós nascemos da carne, é carne, trazemos o espírito da escravidão. Mas quem nasceu do Espírito Santo, que é o novo nascimento, essa pessoa passa a ser espírito. Quem nasceu da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, lá dentro, aonde era morto, é espírito, tem vida, acordou, despertou, tem um novo espírito, nasceu do Espírito, é espírito. Então vamos meditar um pouquinho nisso. Olha, Nicodemos é um fariseu, um dos principais, um homem culto, inteligente, que conhece tudo sobre a lei, tudo sobre o Velho Testamento, e ele é mestre. Ele ensina as coisas do Velho Testamento. Jesus não está lidando com uma pessoa que não conhece a lei, que não conhece os ensinamentos de Moisés, que não conhece a velha aliança. Pelo contrário, Jesus está lidando com alguém que conhece tudo da velha aliança. Então ele vem e fala: olha, Rabi, sabemos que você é mestre, porque ninguém pode saber fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus responde para ele. A isto respondeu Jesus: ó, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para aí. Olha o que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos conhecia todo o Velho Testamento. Era religioso, era fariseu,
disciplinado, cheio de regras, de leis, de normas. Mas ele não tinha nascido de novo, ele estava morto espiritualmente, ele veio de Adão, ele tinha o espírito de escravidão dentro dele. Se não fosse mexido isso que estava dentro dele, ele não poderia nunca ter uma visão do reino de Deus, compreender alguma coisa do reino de Deus, mesmo se achando que tudo que ele fazia, ele estava servindo a Deus, mas não estava. O conhecimento que ele tinha da religião dele não deu poder para ele nascer de novo. Por que Jesus fala para ele, se não nascer de novo, não entra no reino? Porque Nicodemos era morto espiritualmente. Apesar de ser religioso, ele não conhecia, não cria em Jesus Cristo, não conhecia o Evangelho, não havia nascido de novo, não ia entender o reino de Deus. Então a mesma coisa, isso está cheio de gente morta. São mortos por dentro, são religiosos, e alguns estão com a Bíblia na mão, debaixo de igreja de lei, não nasceram de novo, porque eles não entendem o Evangelho da graça de Deus. Se não acontecer esse novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. Por isso que o instrumento que dá condições para que a pessoa nasça de novo é o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho da graça de Deus que nós temos pregado, trabalhado esses anos todos. Então Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos conhecia Gênesis 3, a queda do homem, que o homem morreu e continuou vivo fisicamente. Ele conhecia, mas não conhecia nada do novo nascimento. Jesus falando isso para ele, a mente dele podia ter voltado lá, olha, o homem morreu. Do que Jesus está falando? Mas ele não tinha nenhum conhecimento a respeito do que era nascer de novo. Olha o que ele diz para Jesus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Olha a mente dele, ele não entendia nada espiritualmente. Ele conhecia a queda do homem em Gênesis 3, sabia que o homem tinha morrido e não tinha nenhuma compreensão sobre nascer de novo. Olha, ele está totalmente morto espiritualmente, mesmo sendo uma pessoa profundamente conhecedora da religião da velha aliança. Aí Jesus respondeu, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu sei que tem gente que pega esse verso e fala que nascer da água é você mergulhar alguém na água, tirá-la da água, ser batizado na água, ela vai nascer de novo. Mas esse verso, a água aqui não tem nada a ver com água de batismo, não tem nada a ver com essas coisas. A água aqui é nascer da palavra. Pastor, onde o senhor mostra que isso é assim? Vamos lá, Efésios capítulo 5. Quando Paulo está dando orientações sobre o marido e mulher, o casamento, a posição do homem e a posição da mulher. Então, Paulo fala ali, maridos, verso 25, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O que Paulo está dizendo? Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregar por ela, para que a santificasse, sendo purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Então, Cristo apresenta aqui, através do que ele revelou a Paulo, que a água é a palavra. É a palavra que limpa, que tira a escuridão. Então, Jesus responde para Nicodemos, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino. O que é nascer da água? Eu ouço a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E quando eu ouço a verdade do evangelho, o Espírito vem e gera em mim. E faz nascer de novo, gera em mim aquilo que morreu em Adão lá em Gênesis 3. Ele gera em mim um novo espírito. Eu nasci do alto. Aquilo que Adão perdeu lá em Gênesis 3, agora aqui, quando eu creio em Cristo,
Então o Espírito de Deus vem sobre mim e gera, me dá um novo espírito, gera uma nova vida no meu interior. Isso é o novo nascimento, o nascer do Espírito, o nascer do alto. Lá em Adão todos nós morremos, a raça humana toda estragada. Agora 2000 anos e mais depois, eu creio em Jesus Cristo pela graça de Deus, o Espírito vem de mim, em mim, e aonde nós havíamos morrido em Adão, ele gera em nós um novo espírito, uma nova vida, um novo espírito surge. E é chamado por Paulo espírito de adoção. Será que você entende isso? Então, o dia que você creu em Jesus Cristo, Deus te revelou Jesus Cristo. Você acordou, nasceu em você um novo espírito, o homem interior do coração, como Paulo fala, nasceu. Foi-lhe dado uma vida que você não tinha dentro de você, no seu espírito. Um novo espírito foi dado a você. E você nasceu do Espírito Santo, agora você é o que? Espírito. Olha lá. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então quem não é nascido de novo, nascido do alto, nascido do Espírito, quem não tem um novo Espírito dado por Deus pelo novo nascimento, não entra no reino de Deus e não consegue ver o reino de Deus. Você chega para uma pessoa que está morta espiritualmente, mesmo dentro de uma igreja evangélica, você fala assim: olha, nós somos salvos pela graça, olha que coisa linda. E essa graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras. Ela vai olhar para você, ela não entende nada disso, ela está morta espiritualmente. Ela está cheia de regras e mais regras e obrigações para cumprir na igreja. Mas ela não entende a salvação pela graça, ela acha que a salvação é pelo esforço, por obras, por pagar preço, por fazer um montão de coisas. E se ela deixar de fazer, ela vai perder a salvação. Ela não consegue entender porque ela não tem o Espírito, o novo Espírito, o homem interior. Ela está morta espiritualmente, ela não entra no reino, não vê o reino e não entende essa linguagem. Você que já entendeu o Evangelho da Graça de Deus, você pode, se a esposa entender o Evangelho da Graça de Deus e o marido está na igreja de lei, se ela chegar toda eufórica, com alegria, olha, nós somos salvos pela graça, não precisamos mais fazer campanha, voto, sacrifício, tudo isso acabou. Se o marido não nasceu de novo, o marido vai olhar para ela e vai achar que ela está desviada, está perdida, está endemoniada, porque ele não nasceu de novo, ele não entende essa linguagem. Então é normal que você que entendeu o Evangelho da Graça de Deus, a maior alegria, você entendeu a divisão do velho com o novo, entendeu quem é Jesus Cristo, aí você volta na igreja que você frequentava, ou parentes seus, com a maior alegria você fala essas coisas, você vai ficar surpreendido. Por quê? Porque eles não entendem isso, eles vão ficar contra você. Eles vão falar: você precisa ir na igreja, você parou de ir na igreja de lei, não está indo mais. Eles vão falar: olha, você precisa de uma igreja. Você parou de ir na igreja, deu brecha para o diabo, você está perdido, é desviado, perdeu a salvação. É isso que eles vão falar para você. Eles não entendem nada da linguagem da nova aliança. Só entende a nova aliança quem nasceu de novo, quem tem um espírito novo. Só entende a nova aliança quem nasceu do Espírito. Isso que Paulo falava, iluminar os olhos do coração, abrir os olhos do entendimento. Quando você tem esse novo Espírito, nasceu de novo, então tudo se abre, você passa a enxergar. Saiu a escuridão do seu coração, saiu as trevas, saiu a prisão, você brotou, os olhos do coração foram iluminados, um novo espírito lhe foi dado, você nasceu do alto, acordou, está vendo o reino de Deus e entrou no reino de Deus. Então quer dizer, pastor, você pode perguntar, então Adão passou para todos nós esse espírito de escravidão, esse espírito morto que me mantém escravizado por causa do pecado? Exatamente isso. Exatamente isso. Davi entendeu isso e ele disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Por
que Davi entendeu isso? Porque ele viu que quando ele nasceu da mãe dele, ele nasceu em pecado, em corrupção, estragado, morto espiritualmente. Assim como todos nascem. Todos nascem assim. Você tem que ter clareza sobre isso. Agora você poderia perguntar, mas pastor, onde é que o senhor pode provar? Mostre uma escritura aí que nós temos um novo espírito. Que quando eu creio em Jesus Cristo, um novo espírito me é dado, uma nova vida me é dada. Vamos lá para Ezequiel, vamos lá para a velha aliança. Ezequiel teve uma compreensão a respeito disso. Antes daquele, geralmente a pessoa prega só Ezequiel 37, o vale de ossos secos, né? Mas olha para Ezequiel 36 e você vai entender uma coisa interessante sobre a nova aliança que Deus revelou a Ezequiel, e ele lançou essa palavra para o futuro. Esse capítulo 36 de Ezequiel, Deus está falando sobre a restauração de Israel e sobre a nova aliança. E quando chega ali no verso 26 e 27, Ezequiel 36, verso 26 e 27, Ezequiel tem esse entendimento e lança essa palavra para o futuro, para nós, de uma coisa que Deus faria extraordinariamente, mas faria isso só depois da cruz. Verso 26, presta atenção. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e os guardeis e os observeis. O que Deus está dizendo? Que Deus iria nos dar um coração novo, um interior novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então o que Deus está dizendo para Ezequiel? Dar-vos-ei um coração novo. Deus vai nos dar um interior novo, um novo espírito. Olha lá o que ele diz. Porei dentro de vós um espírito novo. Então quer dizer que aquele espírito de escravidão que eu nasci condenado por causa de Adão, Deus remove esse espírito de escravidão e põe dentro de mim um espírito novo, uma nova vida, um espírito novo. Não está escrito aqui? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, se você não tiver um novo espírito, não nascer de novo, Nicodemos, você veio de Adão, você está morto espiritualmente. Você pode ser religioso, guardador da lei, pode ser mestre, conhecer tudo sobre a lei, mas você está morto. Se você não tiver um novo espírito, não nascer de novo, você não vê o reino e não entra no reino de Deus, não vai entender nada, Nicodemos. Não tem jeito, a lei não te dá esse poder de nascer de novo. Então eu vou ler com calma aqui para que você entenda. Deus está dizendo, dar-vos-ei coração novo, um novo interior, porei dentro de vós um espírito novo. Ele vai tirar aquele espírito de escravidão velho e vai pôr um espírito novo. Isso só vai ser possível quando? Antes da cruz, isso não era possível porque a lei estava em vigor. Mas quando Jesus morre na cruz, derrama o sangue, estabelece a nova aliança, na nova aliança vai se cumprir isso. Porque o preço do pecado foi pago, Jesus removeu a parede da separação e nos absolveu, nos justificou e estabelece a nova aliança pelo sangue da cruz. Agora Deus pode tirar o espírito de escravidão e pôr dentro de nós um espírito novo. Só é possível isso na nova aliança. Então Ezequiel está profetizando isso lá para um futuro, quando Cristo viria morrer aqui, derramar o sangue, estabelecer a nova aliança. Por isso que não existe novo nascimento no Velho Testamento. Não existe a mudança de coração na velha aliança. Isso só se torna possível depois da cruz, na nova aliança no sangue dele. Está claro isso no teu coração? Então vamos ler de novo.
Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós espírito novo. E para que ele possa dar um coração novo e pôr dentro de nós um espírito novo, é preciso tirar alguma coisa que estava em nós antes desse espírito novo entrar em nós. É o que ele fala. Tirarei de vós o coração de pedra. O que é o coração de pedra? É esse estado interior que nós recebemos de Adão, escuro, entenebrecido, contrário a Deus. É o coração de pedra. Deus vai arrancar esse nosso interior destruído e vai pôr um novo espírito, um coração novo em cada um de nós. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei, para que o novo possa entrar, o velho tem que sair. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que é o coração de carne? Esse coração aqui que mantém vivo o nosso corpo? Não. Carne, quero mostrar sensibilidade. Se você acender aí um palito de fósforo e vai chegar perto do teu braço, a tua pele tem uma enorme sensibilidade ao fogo, ao calor. O que vai acontecer? Quando você for chegando perto, vai haver uma repulsa, porque a tua carne tem uma enorme sensibilidade com relação ao fogo. Então, quando ele fala aqui coração de carne, que ele vai nos dar, é que nós teremos um interior muito cheio de sensibilidade com as coisas de Deus. Um novo espírito nos foi dado, um novo coração nos foi dado, um homem interior, uma sensibilidade grande com as coisas de Deus. Aquilo que era duro, destruído em nós, foi removido. É por isso que quando eu entendo o Evangelho da Graça de Deus, brota uma coisa dentro de mim, eu nasci do alto, recebo um novo espírito, agora eu sou sensível ao Evangelho da Graça de Deus. Meus olhos do coração foram iluminados. Eu sou sensível à nova aliança, eu estou entendendo, tudo mudou, eu deixei de ser religioso, tirou de mim aquele coração escravizado de pedra, aquela morte foi tirada de dentro de mim. Um coração sensível nos foi dado. Então todo aquele que nasceu de novo, só nasce de novo quem crê em Jesus Cristo e tem o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Quando eu nasci de novo, nasci do Espírito, sou Espírito, que Jesus explica para Nicodemos. Nasci da palavra, nasci do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Nós somos um Espírito que moramos neste corpo, possuímos uma alma e moramos no corpo. Por isso que Paulo disse lá em segunda carta dele aos Coríntios capítulo 12, que ele foi até o terceiro céu, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Você acha que esse corpo suportaria o terceiro céu? Não. Ele foi lá em espírito, sacou o homem interior dele e foi até lá e ouviu palavras inefáveis. Você entende o que eu estou te dizendo, meu irmão querido, minha irmã preciosa? Um novo espírito nos foi dado. O espírito de escravidão nos foi tirado. Aí ele diz: e fareis que andeis nos meus estatutos e os observeis. Então Deus, através desse homem interior, desse novo espírito, desse novo coração, aí é que Deus vai fazer com que nós andemos nos estatutos. Quais são os estatutos de Deus para nós hoje? O Evangelho da Graça de Deus, não é lei. Então o próprio Deus, através dessa sensibilidade no nosso homem interior, é que Ele vai trabalhar em cada um de nós para que nós andemos na verdade. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então aquele que foi iluminado, que tem o Espírito novo, virou uma pessoa muito sensível ao Evangelho. Agora ele tem a capacidade de começar a compreender o Evangelho da Graça de Deus. Ele está sensível demais às cartas de Paulo. Ele lia ali as cartas de Paulo e não entendia. Agora ele as entende. Foi tirado de dentro dele o espírito de escravidão, posto um novo espírito. Nascido da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito.
E agora ele tem uma enorme sensibilidade para a verdade. Quando ele começa a entender as cartas de Paulo, ele tem um prazer. Lá dentro dele tem convicção que é salvo. Tem convicção do Evangelho da graça de Deus, que o fim da lei é Cristo, que tudo aquilo acabou. Abre-se o entendimento dele de tal forma que tudo muda. É uma mudança de dentro para fora, de dentro para fora. Você entende o que era espírito de escravidão e o que é o espírito de adoção? Entende isso agora? Então vamos lá para o texto que nós começamos. Romanos, capítulo de número 8. Tudo isso para te explicar com clareza esses versos que nós lemos. Romanos 8. Vamos ler. Porque não recebestes o espírito de escravidão. O que Paulo está dizendo? Que esse novo espírito que nos foi dado é diferente daquilo que nós herdamos de Adão. Esse novo espírito que nos foi dado não é espírito de escravidão. Antes de você receber esse novo espírito, esse espírito humano, ter nascido do alto, você vivia num espírito de escravidão, mesmo sendo de dentro da igreja. Sim ou não? Era um peso ser cristão, um peso. Falava, que maravilhoso ir na igreja, mas ia lá receber aquelas mensagens de escravidão, saía destruído de lá. Uma vida insatisfeita, não tem paz, não tem certeza de salvação, carregando um peso totalmente extremamente pesado, todo dia. Mas quando você entendeu o Evangelho, nasceu do alto, nasceu de novo, pela fé em Jesus Cristo, foi tirado de você esse espírito de escravidão e posto em você um novo espírito, como acabamos de ler, e que por Paulo é chamado espírito de adoção. Saiu um lixo e entrou uma grande riqueza dentro de cada um de nós. Então Paulo fala, porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez viver cheio de medo, atemorizados, mas recebestes espírito de adoção. Então veja bem, só se recebe uma coisa que eu não tenho. Então eu recebi, esse espírito de adoção não estava em mim desde que eu nasci. Eu recebi esse espírito de adoção, baseados agora nesse espírito de adoção, esse novo espírito, que eu nasci do alto, nasci de Deus. Então agora eu posso dizer, Abba, Pai, Deus, o meu paizinho, entende? Aquilo que Adão perdeu lá no princípio, Deus através de Cristo me restitui agora no Evangelho da graça de Deus. Por isso nós não temos mais espírito de escravidão. O verdadeiro crente não é escravo de nada. Você não tem espírito de escravidão, você é um liberto do Senhor, liberto do império das trevas, transportado. Deus não tem filhos escravos. Quando é que nós vamos acordar? Como pode Deus ter um filho e o filho está debaixo de escravidão, escravizado? Não é mais escravo. Nós não somos mais escravos, nós passamos os mesmos problemas que as pessoas comuns passam. Sim, porque estamos vivendo na mesma sociedade, envolvidos no mesmo sistema social. Passamos os mesmos problemas, mas nós não temos mais espírito de escravidão. Nós não somos mais escravos espiritualmente de nada. Por quê? Porque recebemos um espírito de adoção. Então o que é esse espírito de adoção? A imagem de Deus foi restituída para cada um de nós. Adão perdeu a imagem de Deus lá, e nós nascemos segundo a imagem e semelhança de Adão estragado. Mas agora, na nova aliança, através da fé em Cristo, a imagem e semelhança de Deus é restituída a mim, um novo espírito me é dado. Esse é o espírito de adoção, adotados por Deus. E agora eu posso dizer, Abba, Pai, Deus é meu Pai, meu paizinho querido. Você está entendendo? Então,
Não temos espírito de escravidão. Como pode um crente estar num culto com a mão na cabeça, sai diabo dele e ele dizer que é crente, se ele não tem espírito de escravidão? Como pode uma pessoa que se diz crente achar que um demônio vai entrar nela? Se a ela foi dado um espírito de adoção, ela não tem nada de espírito de escravidão. Agora olha o que o falso evangelho faz na mente das pessoas, destrói a mente delas, põe diabo na cabeça delas, não ensina essas coisas para elas. O sistema mantém elas debaixo desse cativeiro com medo de um monte de coisas a vida inteira. Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez viver com medo, com aquela mesmo vazio, aquela mesma coisa do passado. Pelo contrário, recebestes espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba Pai. A luz acendeu, tudo brilhou dentro de nós, nosso coração foi iluminado. Eu estou enxergando Deus, enxergando o Evangelho, mudei de dentro para fora, sou livre, mesmo preso num corpo de carne, sou totalmente livre. E ele continua dizendo, ora, se somos filhos, se recebemos esse espírito de adoção, somos filhos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, recebemos esse espírito de escravidão, foi tirado de nós, aliás, recebemos esse espírito de adoção, foi tirado de nós o espírito de escravidão, nascemos de novo, estamos sensíveis a Deus, podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Na velha aliança, aquela adoração, postura física, aqueles rituais todos, não tinham os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque ninguém nascia de novo lá. Por isso que em João 4, Jesus fala para a mulher samaritana, Deus procura os verdadeiros adoradores. Se ele procurasse, se ele procura, e procurava porque não os havia encontrado. Aquela adoração da velha aliança era um ritual físico, nada mais, porque a verdadeira adoração é esse espírito de adoção que adora a Deus, é meu espírito adorando a Deus que é espírito, totalmente diferente. Então agora que eu tive os olhos do coração iluminados, nós somos filhos de Deus, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que pertence a Jesus Cristo pertence a nós. Tudo que Jesus Cristo herdou de Deus, juntamente com Cristo, eu também sou herdeiro de Deus. Não é? E não pensa que Deus, a gente olha aqui a Terra é uma coisa maravilhosa, linda. Mas imagine o que Deus criou nas dimensões celestiais, milhares de mundos, de coisas que você nem sabe que existe, nem passou pelo teu coração e a Bíblia nem revelou. Imagine a riqueza que Deus tem em criação no outro universo, no qual nós chamamos, que é os céus, para onde nós vamos viver lá eternamente com Jesus. Quanta coisa rica que tem lá. Tudo aquilo, nós somos herdeiros de tudo que Deus possui. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Um dia futuro, nós vamos assumir tudo aquilo que Deus já nos deu. Conforme Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais aonde? Aqui na terra? São bênçãos materiais? Não, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo que Deus tinha que nos abençoar já nos abençoou. Por quê? Ele tirou de nós o espírito de escravidão, nos deu o espírito de adoção, nós somos filhos de Deus e juntamente com Cristo nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus possui. Você recebe essa palavra de hoje, minha irmã preciosa, meu irmão amado, gente querida? Você entende essa linguagem? Eu tenho plena certeza de fé
que aí dentro de você, você tem esse espírito de adoção. E a cada live dessa, a cada leitinho desse, você vai despertando e acordando, porque esse espírito de adoção, ele tem todo o poder para ter o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Eu acredito que isso está acontecendo com você agora. E nós vamos ficando por aqui, meu irmão querido, minha irmã preciosa. Foi um prazer estar com você. Eu me despeço de todos vocês declarando isso. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.